Shalom. Na continuidade sobre a história de José, vemos que a história desse personagem bíblico nos traz um desafio. Aquilo que foi prometido para mim e para você como discípulos de Jesus, de sermos mais que vencedores, José experimentou. Porque em toda a sua vida, apesar de os momentos difíceis, apesar de tudo que ele passou, todo o drama da sua vida, ele conseguiu viver o desenho de Deus. E ele conseguiu, no final da jornada, quando ele tinha todas as condições de retribuir o mal com o mal, ele preferiu retribuir o mal com o bem. Então, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é que a história de José nos desafia a crescer. Nos desafia a crescer não no sentido de ter dinheiro, mas nos desafia a crescer na direção de Deus, sabendo que Deus é Senhor, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e exatamente por isso nós podemos descansar nele. Mas antes de continuarmos com a história de José, vamos orar. Pai, nós queremos clamar ao Senhor pela tua bondade, misericórdia sobre nós nesse tempo de estudo, que o Senhor nos capacite a compreender a tua palavra, os princípios eternos que o Senhor deseja nos comunicar. Fala conosco nesse estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma verdade que a gente precisa ter em mente é que nós nos comprometemos com aquilo que nós falamos. Ou seja, uma vez que nós falamos algo, aquilo se torna compromisso para nós. Dependendo do seu temperamento, se você é mais do estilo melancólico, fleumático, isso se torna muitas vezes um fardo, porque você assumiu um compromisso ao verbalizar algo. Mas para muitas vezes aquele que é mais sanguíneo, o falar não tem tanto peso. Por quê? Porque uma hora fala uma coisa, daqui a pouco já está se lançando em outra aventura, pensando em outra coisa, porque existe essa volatilidade na sua vontade, nas suas emoções, cada hora que é uma coisa. Que muitas vezes a cobrança ela é feita por nós mesmos, para nós mesmos. No entanto, precisamos levar em consideração o peso daquilo que falamos também para os outros. Porque quando falamos, assumimos um compromisso com aqueles que nos ouvem. Mas o fato é que a Bíblia nos traz advertências sobre o falar, sobre o que falamos, como falamos, sobre o uso e abuso da língua. Em Provérbios capítulo 18, no verso 21, a gente lê assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, as palavras que nós proferimos, elas são uma expressão de quem somos, daquilo que está em nós. Ou seja, a maneira como a gente fala, as palavras que usamos, por exemplo, uma pessoa, um cristão, por exemplo, que usa de palavrões, palavras chulas, mostra apenas um coração cheio dessas coisas. Mostra que a sua vida, na verdade, é mais para discípulo do mundo do que para discípulo de Cristo. Uma pessoa que usa sua língua para fazer fofoca, por exemplo, é uma pessoa que está enveredando muito mais para o caminho do maligno do que de ser um discípulo de Jesus, cujas palavras apenas foram para abençoar. E mesmo quando Jesus usou a língua para amaldiçoar, foi por causa do pecado. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Ora, a pergunta que eu faço é a seguinte: morte e vida de quem? Há pessoas que ficam espiritualizando, superdimensionando esse texto, torcendo a sua interpretação, porque dizem, o que eu falo vai trazer morte ou vida para o outro, vai trazer morte ou vida para esse e para aquele. Mas eu creio que ele está falando daquilo que está dentro do coração. Aquilo que eu falo, ou seja, a minha língua é usada, a minha boca é usada, aquilo que eu falo pode se tornar para mim morte ou vida, ou pode ser apenas a representação de que eu estou experimentando a morte
ou estou experimentando a vida. Depende do conteúdo do que eu falo. Então, se você entender isso, compreenderá como é sério nós vigiarmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos com palavras, porque na verdade está revelando o que está no nosso coração. É isso que está lá em Mateus capítulo 12, verso 34, que diz: a boca fala do que está cheio o coração. José, quando teve os sonhos, lá no início, ele tinha 17 anos de idade, e ele contou o sonho para a família. Por que que ele contou o sonho? Porque José cria no sonho. Ele cria que vinha de Deus. Ele acreditava de fato que Deus havia dado esse sonho, então ele coloca isso para fora. O que José fez não foi uma confissão positiva, porque não é a confissão positiva que torna o sonho realizável. A confissão, a expressão com as palavras, ela vai colocar apenas para fora a fé que está enchendo o coração. Ou seja, nós vamos falar porque temos fé. Nós vamos declarar porque o nosso coração está cheio de fé. Mas vamos fazer outro parênteses. Não é aquele falar do ambiente da igreja, onde todo mundo coloca a máscara do religioso, mas aquele falar constante, que enche o meu dia, em que constantemente eu estou falando aquelas coisas. Por quê? Porque o meu coração está cheio o tempo todo, as minhas conversas, as minhas palavras vão girar em torno daquelas coisas. Então, a minha boca vai falar o que está dentro, o que está enchendo o meu coração. Então, veja bem, não é a confissão que faz a coisa acontecer. A confissão é resultado da fé que eu tenho no meu coração, porque quem faz acontecer é Deus. Então, lembre-se sempre, palavras não têm poder, Deus tem poder. Palavras apenas expressam a fé que está dentro do nosso coração. Então vamos lá, olhando outra vez para José. A atitude de José, ela sempre foi uma atitude positiva, sem reclamação. Nós não vemos José murmurando durante os momentos difíceis da sua vida. A murmuração não fazia parte do vocabulário de José. José não expressava descontentamento com a sua sorte. Então, a atitude de José era sempre positiva, não pelo positivismo. Há pessoas supersticiosas dentro das igrejas que dizem que se você estiver sempre falando positivo, sempre pensando positivo, vai acontecer. Isso é maligno. Porque quem faz acontecer é Deus, viu? Que move o coração de Deus é a fé, não é a palavra positiva. Não é o pensamento positivo. Se eu creio, de fato eu toco aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, a murmuração, na verdade, expressa o que está no coração. Uma pessoa que murmura, que reclama, que está sempre olhando o lado negativo das coisas, sempre apontando o lado negativo das pessoas, é uma pessoa que, na verdade, murmura. Às vezes não fala tanto, mas murmura por dentro, porque está lá no coração. O coração está cheio de negativismo, no sentido de não conseguir crer, não conseguir exercitar a sua fé, de não conseguir olhar com os olhos de Jesus para a pessoa. Se olharmos para Jesus, vamos ver que ele estava sempre pronto a abençoar. Ele não olhava se a pessoa ela vinha de uma vida torta ou não. Ele foi comer na casa de pecadores, na casa de cobradores de impostos, que eram abomináveis aos olhos dos judeus. Então, Jesus estava sempre pronto para abençoar. Quem ele condenava? O religioso. Aquele que fechava o seu coração por causa da religiosidade e não queria dar espaço para Deus. A esse Jesus confrontava. Então, cuidado com a murmuração. Cuidado com a reclamação. A murmuração, ela acaba revelando uma insatisfação e um ressentimento por causa das circunstâncias. É bom levar isso em consideração. A murmuração tem mais a ver com as circunstâncias do que com as pessoas. Quando você está murmurando, você está reclamando da situação, mesmo que envolva pessoas.
Então, quando vê uma situação que foge do controle, que está além do controle, aquela situação em que não pode fazer nada, né? Às vezes tem a ver com um filho que está fazendo coisa errada, às vezes com um problema de casamento, às vezes com o irmão na igreja, às vezes no trabalho, às vezes com as finanças que estão indo mal. Muitas vezes olhamos para essas circunstâncias e começamos a ficar ressentidos por causa delas. Às vezes o ressentimento não é com o patrão, porque você está recebendo pouco, mas é com o fato de você não conseguir fazer tudo que você queria fazer com o salário que você tem. Então, nesse sentido, a murmuração tem muito mais a ver com a circunstância do que com as pessoas propriamente dito. Então, quando nós nos deparamos com situações assim, que nós não podemos fazer nada, que está fugindo do nosso controle, começamos a colocar para fora, porque o coração está cheio de amargor. A atitude de José, então, ela sempre foi sem reclamação, sem murmuração, uma atitude positiva no sentido de não permitir que o seu coração se enchesse de ressentimento pela situação. Veja bem, ele era o filhinho do papai, ele era mimado em casa. Então, de repente, ele é pego pelos irmãos, não por qualquer um, ele é pego pelos irmãos, colocado num poço. Certamente ele ouviu eles confabulando ali, vamos matar, vamos tirar a vida dele. E então eles decidem vendê-lo como escravo, ele é levado para longe, ele vai parar numa praça de escravos, na casa de Potifar, numa prisão, ou seja, os eventos são muito negativos, isso durante muitos anos, um ano após outro, e as coisas acontecendo de forma ruim. Mas José não murmurou em relação à sua sorte. A murmuração não estava dentro do seu estilo de vida, da sua maneira de agir, de reagir às situações. Então, a murmuração, ela é uma forma de satisfazer a carne. Ou seja, a nossa carne quer outra coisa. A nossa carne não quer se render ao governo do Senhor. A nossa carne não quer permitir que Deus faça do jeito dele. A nossa carne deseja manipular Deus. Por isso, quando nós não conseguimos manipular Deus para que as coisas aconteçam do nosso jeito, começamos a murmurar. E aí, a nossa natureza contaminada pelo pecado aparece ao invés da nossa natureza santificada. Porque continuamos sendo seres caídos, justificados pelo que Cristo fez. Recebemos uma justiça que não é nossa. Eu e você não passamos a ser justos aos olhos de Deus só porque nós fizemos alguma coisa, não. Deus olha para Jesus, para aquilo que Jesus fez, e em função daquilo que Jesus fez, então ele nos aceita. Então, nesse sentido, nós continuamos sendo seres caídos, que fomos atingidos pelo pecado, mas que somos aceitos diante do Pai, porque exercitamos a nossa fé naquilo que Jesus fez. E por causa de Jesus, somos aceitos. Então, a murmuração acaba sendo uma forma de rebelião contra Deus. Por exemplo, uma rebelião contra o seu patrão, contra o seu chefe, né? Começa a murmurar contra ele. Existe a murmuração para dentro, ou seja, você fala com você mesmo, é aquilo que está na sua mente, não deixa de ser coisas do coração, estão enchendo o coração, mas também pode ser algo falado, e principalmente quando falamos para outros. E aí se torna uma forma de rebelião contra o chefe, contra o seu líder, contra o seu pastor, contra o seu pai, contra o seu marido, contra Deus. Em última instância, a Bíblia nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. E se toda autoridade ela tem a sua fonte em Deus, quando nos rebelamos contra qualquer forma de autoridade, estamos nos rebelando contra Deus. Quando nós murmuramos contra pessoas que estão em autoridade, estamos murmurando contra Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisamos levar em consideração essa questão. Lá em Números, no capítulo 11, no primeiro verso, a gente lê assim: murmurou o povo quanto à sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor,
Acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Uau, o que mostra aqui? Que o povo murmurou contra o Senhor, contra a sua sorte, contra o que Deus estava fazendo. Eles estavam no deserto, eles estavam, ora reclamando da comida, ora reclamando de água, ora reclamando da demora de Moisés no alto do monte. Enfim, eles estavam só murmurando, expressando em palavras aquilo que estava no coração. E quando Deus viu aquela murmuração do povo, Deus se irou contra eles. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus se irou. Murmuração atrai a ira de Deus. Bom, algumas pessoas podem falar assim, mas isso é Velho Testamento, né? Querem separar o Deus do Novo Testamento, que é todo amor, e o Deus do Velho Testamento, que é todo ira. Há muita gente que faz isso, inconscientemente acaba fazendo isso, é Velho Testamento. Mas se a gente for lá para 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11, veja bem o que diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo teve o seu ministério 20 anos depois da morte de Jesus. Veja só o que acontece. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele está falando sobre que assunto? Exatamente o mesmo assunto de Números capítulo 11 e de outros fatos em que Deus veio e interveio na situação, trouxe juízo sobre o povo por causa do comportamento rebelde do povo. Então, Paulo está escrevendo, olha, essas coisas aconteceram para advertência nossa. Ora, por que seria uma advertência se não houvesse possibilidade de aquilo acontecer conosco? De repente, pode ser que fogo não caia do céu, a terra não se abra. Pode ser que, de repente, não venha uma praga e mate milhares. Ou será que não? Será que Deus não está trazendo juízo também no nosso tempo e revelando que o nosso coração rebelde tem atraído o seu juízo sobre nós? Porque até mesmo os cristãos têm sofrido nesse tempo que nós estamos vivendo. É algo para se pensar. Então, isso mostra o quanto Deus odeia a murmuração. Mostra o quanto Deus detesta pessoas que murmuram. Porque murmuração, como eu estou falando desde o início, isso precisa ficar muito claro no seu coração. Murmuração é uma atitude do coração. É uma atitude do coração. E eu vou repetir, é uma atitude do coração. Então agora eu inverto a palavra. Ao invés de eu dar o foco no coração, agora eu quero dar o foco na atitude. Por que eu estou fazendo isso? Porque se é uma atitude, é uma escolha. A murmuração não é algo que acontece assim, de repente, do nada. Você decide murmurar. Você escolhe murmurar. Não é um impulso incontrolável em que dentro de você a coisa começa a borbulhar e você começa então a proferir palavras ou pensar palavras de murmuração em relação àquela situação que, em última análise, é contra Deus. Murmuração não é uma herança dos seus pais, uma herança dos seus avós, dos que vieram antes de você. Aliás, mesmo que viesse como herança, você não precisa ser aquilo que os que vieram antes de você foram. Você não precisa reproduzir na sua vida aquilo que os que vieram antes fizeram. Então, lembre-se sempre, é uma atitude e você pode escolher. E é necessário que você assuma as responsabilidades sobre as suas atitudes, sobre as suas falas, a maneira como você fala as coisas. É curioso quando nós olhamos lá no Éden, né, quando lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai ao encontro de Adão, né? Adão, onde estás? Adão estava escondido junto com a sua mulher, porque eles haviam acabado de desobedecer Deus.
Eles deram ouvidos à serpente, comeram o fruto da árvore que eles não podiam comer, e então eles se escondem, e Deus vem ao encontro deles. E aí, quando Adão se revela, né, Deus pergunta: por que você fez isso, Adão? E Adão diz: olha, foi a mulher. E vira para a mulher: mulher, por que você fez isso? Foi a serpente. A gente pode chamar isso de síndrome de Adão. Jogar a culpa no outro. Colocar sobre o outro uma responsabilidade que é nossa. Nós podemos decidir não murmurar. Se você está habituado a fofocar, se você está habituado a falar dos outros, se você está acostumado a falar contra as situações e a não declarar sua fé e confiança em Deus, de que Deus está no controle, se as suas falas denunciam um coração mais amargo do que doce pelo Espírito, então é necessário que você pare, reflita isso diante de Deus e peça a Deus para te fortalecer, para que essa atitude seja mudada, para que você mude a postura em relação às circunstâncias. Lá em Lucas capítulo 9, nos versos 51 a 56, a gente lê assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. É curioso a gente ver isso. Jesus sabe que o seu fim está próximo, ele demonstra no semblante que está indo a Jerusalém e tudo que ia acontecer, e os samaritanos não permitem passar por ali, são hostis a ele, porque havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. E nesse caso, o que acontece é que Tiago e João então perguntam, a ousadia deles, né? Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu? Se sentiram o cara, né? Que tinham todo o poder no céu e na terra. Esqueceram de que o que possuía autoridade estava ali. Então, queres que nós defendemos o Senhor? O Senhor quer que a gente faça alguma coisa para te defender? Afinal de contas, eles foram contra o Senhor, nós podemos fazer alguma coisa. Isso revelou algumas coisas do coração deles, e Jesus deixa isso claro. Porque Jesus fala: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então esse fato, esse evento com Jesus, revela a nossa dificuldade em perceber e entender as nossas intenções mais íntimas, as nossas motivações mais profundas. Temos dificuldade sim. Às vezes não conseguimos perceber que estamos sendo levados por uma circunstância e motivações mais profundas vêm à tona. E começamos a fazer coisas, às vezes, das quais a gente vai se arrepender depois, que vão ser peso na nossa vida, que vão bloquear o nosso relacionamento com Deus. Então Jesus, ele não está tentando repreender esses discípulos. Jesus está levando os seus discípulos a olharem para dentro deles mesmos. É como se ele estivesse dizendo: olha, preste atenção, o espírito que está movendo vocês não é esse espírito que deve mover suas vidas. Vocês não são desse espírito. Isso que está movendo vocês é outra coisa. Então, há uma batalha que estava sendo travada no coração deles e eles estavam perdendo essa batalha. Eles estavam sucumbindo diante do inimigo, estavam se prostrando diante de um impulso maligno. Então lembre-se, nós nos tornamos prisioneiros de cadeias de pensamentos, de fortalezas que criamos na nossa mente, da estrutura de pensamentos, e isso
acaba sendo o que vai fermentar o nosso coração. Então, por exemplo, muitas pessoas conhecem que Jesus é a verdade, mas não conhecem a verdade de Jesus. Se você perguntar para um crente na igreja, Jesus é a verdade? Sim, Jesus é a verdade. Então cita para mim 5 versículos, 5 falas de Jesus ou 5 eventos na vida de Jesus que possam ser relembrados aqui agora. Uma boa parte dos cristãos não vão saber falar uma ou duas. Vão ficar mudos porque não conhecem as falas de Jesus, não meditam nos ensinos de Jesus, não gastam tempo enchendo a mente e o coração das coisas de Jesus. Então, na sua fortaleza mental, eles conhecem que Jesus é a verdade, mas não conhecem a verdade de Jesus. Para pensar como nós funcionamos. Nós somos, muitas vezes, o resultado, muitas vezes não, na totalidade das vezes, nós somos resultado de hábitos. Se nós criamos hábitos positivos, bons, saudáveis, espirituais, eles vão nortear a nossa vida. Se criamos hábitos ruins, nocivos, eles vão nortear a nossa vida para o mal. Então, quando nós criamos hábitos ruins, e murmuração pode se tornar um hábito ruim, falar que não crê, falar que não tem fé, falar que Deus não consegue, falar que Deus não vai fazer, falar que não tem expectativas no que Deus pode fazer, falar que o emprego não está bom, falar que em casa não está bom, que a família não está boa, falar coisas assim acaba sendo o resultado de um hábito formado de colocar para fora amargor do coração. E isso acaba sendo uma forma de aliviar a dor. Só que esses hábitos ruins, à medida em que eles vão se multiplicando na nossa vida, eles se tornam verdadeiras fortalezas. E aí só o poder de Deus para quebrar isso em nós, né? Então, precisamos lembrar, 90% das nossas atividades normais, nossas atividades emocionais, físicas, né, o que nós fazemos todo dia, da hora que acordamos à hora que vamos dormir, é resultado de hábitos, 90%. Apenas 10% é resultado de atitudes e decisões conscientes. Então, se nós queremos, de fato, mudar a nossa atitude, da nossa fala, do que expressamos no coração, é necessário nós tomarmos uma atitude consciente, uma decisão consciente pela mudança. Porque os 90% são resultados de repetições de padrões, de hábitos, né? Isso é a nossa cultura, nosso jeito de ser. Agora, quando nós tomamos a decisão, começamos a focar aquilo. E então nós sabemos exatamente onde estamos caindo e quando temos consciência do pecado que estamos cometendo e tomamos a decisão de que não vamos mais cometer aquele pecado, nós focamos em Deus para vencer aquele hábito ruim, aquele costume ruim, aquele vício ruim, aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que é importante nós buscarmos alguém que seja mais maduro, alguém que tenha mais experiência com Deus, que tenha um andar com Deus mais maduro. Porque quando nós estamos vivendo um hábito pecaminoso e nós não estamos conseguindo vencer, nós precisamos verbalizar isso para alguém. Isso pode parecer assim assustador para algumas pessoas, porque os hábitos são considerados muito ruins e a pessoa tem vergonha disso. Mas se você quer vencer aquilo que te envergonha, o caminho saudável é procure alguém acima, alguém que está maduro, porque essa pessoa mais madura vai ouvir a sua confissão e a sua decisão de mudança. E quando nós falamos, nos comprometemos com aquilo que estamos falando. Nos comprometemos para nós mesmos, mas também diante de alguém que poderá depois nos cobrar, e isso é saudável. Essa cobrança vai ser saudável, porque vai nos ajudar e fortalecer para resistir no momento do pecado. Então esses hábitos, eles se tornam, às vezes, verdadeiras fortalezas, porque eles ficam impregnados na nossa mente, no nosso coração, e
acabam influenciando os nossos valores. Valores são aquelas prioridades íntimas que nós possuímos, que às vezes a gente nem se dá conta. Por exemplo, o que eu dou prioridade em fazer? Eu posso dizer assim, no meu discurso, na minha fala, Deus tem primeiro lugar na minha vida. No entanto, eu não oro, não leio a Bíblia ou faço isso muito pouco. Isso quer dizer que Deus não tem prioridade na minha vida. Eu estou falando isso, mas isso não é a minha prática. Isso quer dizer que não ler a Bíblia, não orar, não buscar a Deus é um valor. O meu valor está em correr atrás de outras atividades, ou da televisão, ou de algum prazer, lazer, ou outra coisa que eu goste de fazer mais do que buscar a presença de Deus. Então, quando nós permitimos que essas coisas entrem, os hábitos tomem conta, eles influenciam a nossa cultura, o nosso jeito de ser e os nossos valores. E aí, quando os nossos valores não são bem formados ou são influenciados negativamente, eles se tornam verdadeiras fortalezas e a gente tem dificuldade em mudar de postura. Bom, precisamos deixar muito claro nesse estudo: murmuração é pecado, reclamação é pecado. Toda fermentação interior vai se voltar contra você, vai tornar você mais amargo e fechar o seu coração para a fé, para a confiança no que Deus está fazendo ou pode vir a fazer na sua vida. Porque toda murmuração acaba nos levando a questionar a soberania de Deus, a questionar a sabedoria de Deus, a questionar as intenções de Deus. Veja José, ele estava numa prisão, ele podia estar ali murmurando, questionando, mas ele foi interpretar sonho. Ele estava ali, mas ele estava dando o melhor de si para servir dentro da prisão. Ora, como ele iria fazer isso se não fosse por sua mente não estar contaminada com a murmuração? Ele não estava duvidando das intenções de Deus. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E pode ser uma situação que se arraste por muitos anos na nossa vida. E a gente pense, estou perdendo a vida. Pense, José, ele tinha 17 anos ao sair de casa. E muitos anos se passaram até ele chegar a governador no Egito. Nesse tempo todo, o que José fez? Ele apenas deu o seu melhor onde ele estava. Ele focou a sua mente em Deus. Ele confiou nas intenções de Deus. E lá na frente, ele pôde dizer aos irmãos: não foram vocês que me trouxeram, foi Deus. Foi Deus que me trouxe para cá. Quando a gente não foca em Deus e a gente permite a murmuração no coração, o tempo passa e continuamos amargos. Continuamos cobrando quem nos feriu, continuamos cobrando aquela pessoa que nos fez algum mal, aquela pessoa que nós achamos que nos deve alguma coisa emocional, física, financeira, enfim, nós continuamos cobrando aquela situação que nos trouxe algum dissabor, porque não conseguimos confiar que Deus está no controle e Ele tem boas intenções para conosco. Então, lembre-se, é um fardo muito grande que nós carregamos quando nós não conseguimos confiar na soberania e nas intenções santas de Deus. Então, quando você pensa na murmuração, precisa sempre levar em conta que quando permite isso encher o seu coração, é porque o seu coração está perdendo contato com o eterno. José não perdeu o contato com o eterno. Por isso ele foi capaz de, em todo o tempo, se manter confiante. Deus está no controle, Deus está conduzindo tudo, não importa se eu não compreendo o que está acontecendo. Deus sabe, e Ele sabe exatamente aquilo que Ele quer e por que quer fazer isso na minha vida. Há um propósito em tudo que Deus faz. Então, murmuração é pecado. Deus ouve e vê toda murmuração que sai dos nossos lábios, do nosso coração, do nosso pensamento. O povo de Israel saiu do Egito, viu grandes feitos de Deus, mas não parou de murmurar o tempo inteiro. Por isso, uma geração inteira
morreu no deserto por causa da murmuração. Então, Deus vê, Deus ouve toda murmuração. A murmuração que você faz por causa do tempo, o tempo está ruim, está chuvoso, está muito calor. A murmuração que você faz em relação ao trânsito, murmurando do outro motorista, do tempo que está perdendo no trânsito. A murmuração em relação aos impostos que tem que pagar. Jesus pagou imposto e não murmurou. A murmuração que você faz em relação aos irmãos da igreja, murmurando do pastor, murmurando da igreja, murmurando do trabalho, murmurando em relação às adversidades, reclamando com outras pessoas ou consigo mesmo. Deus vê e Deus ouve toda murmuração, e por causa da murmuração, uma geração não entrou em Canaã. Lembre-se, muitas adversidades, elas são atribuídas ao diabo. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus disciplina o filho a quem ama. O diabo tem costa larga. E aí passamos por momentos difíceis e começamos a murmurar contra o diabo. Lembre-se, mesmo o diabo não pode fazer nada se Deus não o permitir. Então, ainda que o inimigo se levante contra a sua vida, lembre-se, Deus está no controle. E Deus permite situações na vida dos seus filhos. Lembre-se de Jó. Jó era um homem justo, íntegro diante de Deus, e Deus dá esse testemunho diante de Satanás, e Satanás não pôde contestar. Satanás tentou jogar o verde para colher maduro. Ele te serve, ele te ama, ele te adora, porque ele tem tudo. Tira e vamos ver se ele faz isso. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Então Jó foi perdendo tudo, até que chega um momento que ele não tem nada, não tem a família, só tem a esposa e a saúde em frangalhos, quase a morte. Deus só não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Quando chega o final da vida de Jó, lá no capítulo 42 do livro, Jó ele faz uma declaração surpreendente. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, Jó, íntegro, temente a Deus, lá do início do livro, aprendeu com toda aquela circunstância. Jó aprendeu a andar com Deus. Então, mesmo quando o inimigo vem contra nós, toca a nossa vida, nos tira coisas e a gente não está entendendo nada, Deus, onde o Senhor está? Lembre-se, Deus está no controle como estava na vida de Jó. E no final das contas, você vai poder olhar e dizer, antes eu conhecia Deus de uma forma muito superficial, mas agora eu o conheço profundamente, porque aprendi a andar com Ele em toda e qualquer situação. Então, olhando para a vida de José outra vez, vamos lembrar, nós não encontramos murmuração na vida de José. José servia sem reclamar. Ele serviu o Potifar, ele serviu o carcereiro, ele serviu o faraó sem reclamar. Ele serviu os irmãos que o traíram e o venderam. E ele trouxe os irmãos e o pai para junto de si para cuidar deles. Lá em Gênesis 45, os versos 4 a 8, a gente lê assim. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Isso é a atitude de quem aprendeu a depender da soberania, da sabedoria, das intenções de Deus. José não duvidou das intenções de Deus.
José não tinha síndrome de Adão, não jogou a culpa em outros. Ele reconheceu: Deus está no controle. Por isso, 3 vezes, ele deixa claro nessa fala: Deus me enviou para cá. Você também pode viver assim como José. Você pode ser próspero como José, lembrando que prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é viver o desenho de Deus, independente das circunstâncias. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo nos chama: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dê graças em tudo. Adquira a cultura da ação de graças. Adquira a cultura, o hábito de agradecer a Deus por toda e qualquer circunstância, em saber que Deus não nos abandona, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te desprezar, Deus não vai te descartar, Deus não descarta ninguém. Nós é que saímos fora da sua presença, nós é que nos afastamos do seu propósito, mas quando o nosso coração é cheio de ação de graças e os nossos lábios são cheios de louvores ao Senhor, e louvor não é música necessariamente, mas expressões de gratidão e dependência, de reconhecimento de quem Ele é, quando nossos lábios são cheios de palavras de adoração ao Senhor, então nós encontramos o verdadeiro Deus. Então nosso coração está pronto a andar com Ele e dizer como Jó: agora eu te conheço, porque eu ando contigo.